Bom dia, aula de geometria euclidiana para o primeiro semestre do curso de licenciatura em matemática no IFCE Campus Juazeiro do Norte. O objetivo da aula hoje é resolver alguns exercícios sobre a área de figuras planas. Tá? Esses exercícios foram propostos na semana passada, após alguns vídeos que tratam do assunto de área de figuras planas. Como eu sei que a maioria estava se dedicando à avaliação que tinha sido colocada, acredito que poucos devem ter tentado, e mesmo assim deve ter tentado poucas questões. Então, eu vou acabar escolhendo algumas questões das que eu propus para você, de repente alguma outra, para a gente discutir o assunto de área. Tá? Eu queria, pelo menos, ter uma ideia assim, quando se fala em área de figuras planas, o que é área, o que é importante, que propriedades vocês lembram ou conhecem? O que é que vem à cabeça quando se fala em área de figuras? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Primeiro, logo na minha cabeça vem muitas fórmulas. E muitas vezes se limita a isso, tá? No ensino fundamental, mesmo no ensino médio, você apresenta uma série de figuras. Para cada figura você fornece uma fórmula e coloca o menino para decorar a fórmula e fazer conta. Maria Camila está dizendo que é o espaço no interior do perímetro. Pelo menos é o que eu penso. Na verdade, a área não é um espaço. Tá? A área é um número que você associa a um espaço, a uma região, tentando mostrar o quanto aquela região ocupa do plano, qual espaço que ela está ocupando no plano. Tá? Então, a área é um número e, portanto, é algo que se calcula. Tá? Embora muita gente diga, eu vou limpar aquela área, ou foi feito o calçamento daquela área, na verdade é da região, do espaço. Tá? A área é um número que procura dizer o quão grande aquela região é, o quão, que parte do plano aquela região ocupa. Tá? Então, o certo é calcular a área de uma região. Mas é muito comum, até nos livros, você diz, calcule a área achurada. Na verdade, quem é achurado, quem é pintado, quem é destacado, é uma região. Você quer saber a área, o valor numérico que você deve atribuir àquela região. Área é calculada ou é medida? Calculada. Tem as fórmulas, né? Mas hoje existem equipamentos que fazem a medição de área, fornecem. Mas, a princípio, você faz medidas de comprimento, faz talvez até medidas de ângulo, para tentar conhecer melhor a região, e você calcula a área. Tá? A área é algo para ser calculado. Mas é uma medida de superfície, tá? Aquele número ele procura dizer o que é qual espaço que aquela superfície ocupa. O que mais que vem à mente? Quando eu digo que a área de uma região é 10, 10 o quê? Como o senhor falou, é um número, né? Aí o senhor está dando... Se a questão der a unidade de medida, aí eu posso dizer 10 centímetros, 10 metros ou 10 alguma coisa. Se ela não me der nada, vai ser só 10.
Só que tome cuidado. A área não pode ser 10 metros, 10 centímetros, porque metro e centímetros são unidades de comprimento. Aí, nesse caso, ficaria como? Alguém me diga aí. Quais são as unidades de área que vocês conhecem? Metros quadrados, centímetro quadrado, professor? Isso. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, quilômetro quadrado. Por que aparece a unidade de comprimento ao quadrado quando você fala em área? É porque assim, a gente sempre calcula para ela ficar ao quadrado, né? Ficar formando, para formar um quadrado. Seria isso? Quando é que surge, por exemplo, o número 3 ao quadrado? Quando eu digo 3 ao quadrado, isso é o quê? Que eu estou multiplicando ele 2 vezes ou somando ele. Somando é 2 vezes 3. Não, eu sei, que eu ia dizer somando 4 vezes, que era para formar o quadrado, mas não ia dar, era 12. 3 ao quadrado é uma potência, indica a multiplicação de 3 por ele mesmo. Então, quando você fala metro quadrado, você tem ali o metro vezes metro, centímetro quadrado, centímetro vezes centímetro. Tá? E por que sempre aparece unidade de comprimento ao quadrado quando você fala em área? Porque apesar das fórmulas mudarem de figura para figura, elas têm um padrão. Toda fórmula de área que você for ver, ela pode ser resumida da seguinte forma. Ela é uma constante vezes 2 distâncias, 2 comprimentos. Então, toda fórmula de área tem isso aqui. A área da figura vai ser uma constante, que depende do formato da figura, desses 2 comprimentos que são importantes, 2 distâncias que são importantes para expressar a área dessa figura. Alguém pode dizer, mas eu sei uma fórmula aqui, me diga uma fórmula de área que você lembra. Base vezes altura sobre 2. Que é a área de quem? Do triângulo. Na verdade, não é a área do triângulo. Porque o triângulo é só aquele contorno, só aquelas linhas. Na verdade, é a área da região limitada pelo triângulo, ou área da região triangular. Só que não é comum se falar desse jeito. A linguagem, normalmente, você diz área do triângulo. E aí, quando se diz área do triângulo, entenda que eu não estou querendo medir a área ocupada por aquelas linhas, porque senão daria 0. Mas a área da região limitada por aquelas linhas, por aqueles 3 segmentos de área. Tá? Aí alguém pode dizer, não é a mesma coisa não. Claro que é. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio. Então, no caso do triângulo, a constante é meio. E as distâncias são o que a gente chama de base e altura. Aí tem que ficar claro para o aluno o que é base e o que é altura no triângulo. Senão, base no triângulo é qualquer lado que você escolha tomar como referência. Agora, uma vez que você escolhe um lado para ser a base, a altura do triângulo tem que ser medida em relação àquele lado. Lembra que todo triângulo tem 3 alturas. Então, se você escolhe um lado como base, a partir dele você mede a altura do triângulo, que é a distância do vértice oposto até a reta que contém a base. Alguém pode dizer, tem a área do círculo. A área do círculo que é π vezes o raio ao quadrado. Não é a mesma coisa? Claro que é. A constante é o π. E quem são as 2 distâncias? O raio e o raio. Então, de um modo geral, a área de uma figura sempre vai ser um produto de 2 comprimentos, de 2 distâncias,
que precisam estar medidas na mesma unidade. Se isso aqui está em metro, isso aqui está em metro, quando eu multiplico, eu vou ter uma resposta em metro quadrado. Se isso aqui tiver em centímetro e aqui tiver em centímetro, quando eu multiplico, o resultado vai estar em centímetro quadrado, e assim por diante. Você disse que a área é um número que você associa a uma figura. Mas como é que a gente olha para uma figura e diz, aqui ó, a figura. Eu estou olhando para essa figura, essa região aqui está com cara de ter área 5. Não, está com cara de ter área 10. Não, está com cara de ter área 7,8. Tudo que é medido depende de um padrão, algo que você vai comparar, e a partir da comparação com o padrão, você vai dizer qual é aquela medida. Por exemplo, se você voltar aí nos vídeos, sem ser para procurar fazer figurinha do professor de geometria, você vai lá no começo encontrar um vídeo que diz assim, a minha altura pode ser 20. Basta eu pegar um barbante, esticar do topo da minha cabeça até os pés, cortar em 20 pedaços e dizer que cada pedaço daquele é uma unidade que eu vou chamar de flá. E aí a minha altura vai ser de 20 flás. Posso. Estou comparando algo que eu quero conhecer com um padrão, que para mim eu estou dando nome de flá. Difícil não é criar o padrão, difícil é fazer os outros adotarem esse padrão. Então, quando você quer comparar a área de uma região, comparar uma região tem que ser com algo que você vai tomar como padrão. Então, não é só um número que você escolhe ao acaso. Tem que ser um número que atende 3 condições. Primeira condição. A área que vai valer 1 para a gente é a área do quadrado de lado 1. Então, o quadrado de lado 1 vai ser o que a gente vai tomar como área unitária. O quê? Se for 1 metro, aí isso aí vai ser 1 metro quadrado. Se for o quadrado de lado 1 centímetro, a gente vai chamar essa área de 1 centímetro quadrado. E assim sucessivamente. Tá? Então, entra também essa ideia. O elevar a 2 se chama quadrado, muito por causa desse aspecto geométrico. Tá bom? Além disso, além dessa condição de que o quadrado de lado 1 vai ter área 1, figuras congruentes têm que ter a mesma área. É de se esperar, se duas figuras são idênticas em formato e tamanho, o número que eu associar a uma tem que ser igual ao número que eu associo a outra para representar o espaço ocupado. E por último, a outra condição que você utiliza quando você quer atribuir esse número tem que ser obedecida ao atribuir números para indicarem a área, é que se você pegar uma figura e dividir em partes, você tem uma região aqui, se eu dividir essa região em vários pedaços, em várias regiões menores, a área do todo vai ser a soma das áreas das partes. Então, se essa região tem uma área A1, essa tem uma área A2, essa tem uma área A3, essa tem uma área A4, essa tem uma área A5 e essa tem uma área A6, então a área total vai ser você somar a área das partes. Então, A1 mais A2 mais A3 e assim por diante, até a área da outra parte. Tá? Então, essa é a terceira condição que tem que ser satisfeita. Tá? E é de se esperar, porque se, por exemplo, um terreno ganhasse área quando você dividisse, o povo ia pegar e começar a dividir as coisas para ganhar área. Depois juntava de novo, ficava com área maior. Pegava um terreno de 100 metros quadrados, dividia em 2,
de modo que um ficasse com 80, o outro ficasse com 40. Aí dava 120 no total. Então, você estava ganhando 20 metros quadrados. Não faz sentido. Então, o todo tem que ser, a área do todo tem que ser igual à soma das áreas das suas partes. Isso, com frequência, é usado. Quando você tem uma figura que está um pouco mais complicada, você pode dividir essa figura em partes, calcular a área de cada parte e depois somar. Se você fosse começar a falar de área para uma turma de ensino fundamental, quais seriam as figuras que você iria começar? E por quê? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, porque são as primeiras figuras que eles são apresentados, desde os anos iniciais. Círculo, eu acho um passo bem grande, assim, para começar por ele. Não, é assim, eu sei, mas falando que das figuras das quais eles já conhecem, né? Que é assim, se você diz que a área 1 é a área de um quadrado de lado 1, o mais natural seria, se eu juntar dois quadrados, se eu juntar dois quadradinhos de lado 1, quanto é que vai ser essa área? Esse tem área 1, esse tem área 1. A área total é a soma das áreas das partes. Então, essa região tem área 2. Se eu juntar mais um quadradinho de lado 1, essa área total vai valer quanto? 1 mais 1 mais 1. 3. Se eu juntar mais um quadradinho, então eu acho que quando você começa a falar de área, o mais natural é começar por figuras que você possa quadricular. Ou seja, figuras que podem ser decompostas em vários quadradinhos de lado 1. E aí não pense que é só retângulo, não, tá? Eu poderia, por exemplo, falar uma figura assim. Se cada quadradinho desse é um quadrado de lado unitário, então cada quadradinho desse tem área 1. Quanto é que tem a área dessa figura total? Então, no caso, eu pego uma figura mais fácil de trabalhar, que seria o quadrado, e vou construindo figuras a partir desse quadrado que ele já sabe que tem área 1. De lado 1. Lado 1, isso. Aí vou construindo figuras a partir desse quadrado de lado 1. Porque aí não precisa nem de fórmula para calcular a área. Ele vai entender que ele vai só precisar somar. Ele só vai usar aquele princípio que a gente falou lá, que a área do todo é a soma das áreas das partes. Se as partes têm área 1, aí ele sai somando. Então, essas talvez sejam as primeiras figuras que você deve apresentar para que o aluno comece a calcular a área. E o calcular, nesse caso, seria contar quadradinhos de lado 1. E, assim, intrinsecamente, ele vai estar começando a interpretar figuras geométricas sem precisar da fórmula. Quando a fórmula vier a ser apresentada, já vai ser bem mais fácil a compreensão. Ele vai entender o que é a área. O primeiro conversa é isso. Vai dar significado para ele. Porque se você apresenta uma série de fórmulas que ele calcula e ele faz uma conta errada, ele pode muitas vezes chegar num número que para ele não tem significado. Por exemplo, ele vai calcular a área de uma praça. Aí ele obtém 200 milímetros quadrados. Aí ele diz, eita, 200. 200 é um número grande, deve estar certo. Mas milímetro quadrado é a área de um quadradinho de lado 1 milímetro. É mais do que, sei lá, talvez a ponta dessa... Isso aqui talvez seja 1 milímetro quadrado.
Para a gente é um ponto, talvez seja até difícil para alguns verem. Então, juntar 200 quadradinhos desses não pode ser a área de uma praça. Mas muitas vezes ele só olha para o valor numérico. Não tem ideia do que aquela unidade representa, e aí muitas vezes faz uma conta e não sabe avaliar se aquele resultado está correto ou não. Bom, uma vez que você conseguir avaliar algumas figuras com uma junção de vários quadradinhos, aí você começa a ir um pouquinho mais além. Por exemplo, se um quadrado de lado 1 tem área 1, um quadrado de lado 2 tem área o quê? 2. Alguém pode dizer isso. Vamos avaliar. Aqui, ó. Quadradinho de lado 1. Quadrado de lado 2. Será que só cabem 2 quadradinhos desse aqui? Aí você propõe que ele quadricule a figura. Bom, se o objetivo vai ficar Cabe 4. do lado 1, eu vou dividir aqui os lados que medem 2 ao meio. Eu vou quadricular a figura. Então, não há uma proporcionalidade entre a área do quadrado e o lado dele, ou seja, dobrar o lado não duplica a área, quadruplica. Fica 4 vezes a área que você tinha antes. Será que isso é só quando você passa do 1 para o 2? Ou será que se você passar de um quadrado de lado L para um quadrado de lado 2L, isso também acontece? Por exemplo, o quadrado que eu vou propor agora, a medida do lado dele agora é L. Só estou falando em quadrados, para não ter que carregar muita figura. Tem que ficar toda hora fazendo isso aqui. Quadrado de lado L, eu vou dobrar agora. Quadrado de lado 2L. Será que também vai acontecer isso? Aqui, quando eu dobrei o lado, a área quadruplicou. Fica massa. L1, L2. Quando eu multipliquei por 2, a área foi multiplicada por 4. Será que isso acontece também quando eu saio não de 1 para 2? L1 igual a 1, L2 igual a 2. Será que isso também vale quando eu saio de um lado L para um lado 2L? Ou seja, quando eu saio de um quadrado de lado 5 para um de lado 10? Será que também a área fica multiplicada por 4? Bom, a ideia é tentar fazer a mesma coisa. Como assim? Se os lados são 2L, eu vou pegar o ponto médio de cada lado. Por quê? Porque aí você vai ficar medida 0. E aí você tenta quadricular a figura. Você liga aqui, ó. Você consegue mostrar que aqui vão ser 4 quadrados. 4 quadrados de medida L. Então, se esse primeiro quadrado tem uma área A, esse segundo quadrado vai ter A mais A, 2A, mais A, 3A, mais A, 4A. Então, isso é um resultado mais geral. Sempre que você duplica o lado de um quadrado, a área não fica duplicada, a área fica multiplicada por 4. O que acontece quando você triplica? Você quadrado de lado L, quadrado de lado 2L, e se eu criar um quadrado de lado 3L?
criar um quadrado de lado 3L. E aí, o que acontece? Se o primeiro quadrado tem área A, quanto é que vai ter esse quadrado aqui de área? Aí eu acho que triplica, né, professor? Bom, se eu quero comparar com esse, eu tenho que tentar formar quadrados de lado L. Como é que a gente vai formar quadrados de lado L aí? Se é 3L, a gente vai colocar cada lado dividido em 3 partes iguais. Vamos tentar dividir em 3 partes iguais. Né? E aí eu vou ligar para quadrangular. Então, aqui vai ser um quadrado de lado L, então, todos vão ser quadrados do lado L. Então, quanto é que vai dar A mais A, 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 mais A. Então, a área total aqui vai ser quanto? 9 vezes a daqui. 9. O que aconteceu? Eu tripliquei o lado, mas a área foi multiplicada por 9. Aí você começa a tentar criar um padrão para ele. Dupliquei o lado, a área foi multiplicada por 4. Tripliquei o lado, a área foi multiplicada por 9. O que está acontecendo? Está ficando ao quadrado. Surgiu o quadrado que o senhor questionou no início. Se você multiplica o lado por K, a área vai ser multiplicada por esse número ao quadrado. No caso, K ao quadrado. Então, quando eu multiplicar por 2, a área vai ser multiplicada por 2 ao quadrado. Quando eu multiplicar o lado por 3, a área vai ser multiplicada por 3 ao quadrado, que é 9, e assim por diante. E aí, por que acontece isso? Aí você volta para aquela questão. Se uma área é sempre um produto de 2 comprimentos, se você multiplicou um por 5 e o outro por 5, então a área vai ser multiplicada por 5 ao quadrado. Se você multiplicar um por 10 e outro por 10, a área vai ser multiplicada por 10 ao quadrado. E aí você pode ir não só para quadrados, mas para qualquer figura. Se você pegar uma figura e duplicar, mantendo o formato, ou seja, você criar uma figura semelhante à original, com todas as medidas dobradas, a área não vai ser dobrada, a área vai ser multiplicada por 4. Se você pegar uma figura e triplicar o tamanho dela, triplicar todos os comprimentos, mantendo o formato, a área não vai ser triplicada, ela vai ser multiplicada por 9 e assim sucessivamente. E aí fica fácil lembrar, se você souber que uma área é sempre um produto, uma constante vezes um produto de 2 comprimentos, e aí quando você cria uma figura semelhante, todos os comprimentos são multiplicados pela mesma constante. Então, cada uma delas, desses comprimentos, vai ser multiplicado por essa constante K, e, portanto, a área vai ser multiplicada por K ao quadrado. Bom, depois você começa a discutir essas figuras que são formadas pela junção de quadradinhos, aí você pode ir um pouco mais além. Por exemplo, imagina não sei como é que está o quadriculado da lousa para vocês, mas eu vou reforçar aqui o quadriculado.
Então, cada quadradinho pequeno aqui da minha malha, ele é um quadradinho de lado 1. Portanto, tem área 1. Aí eu juntei, de modo que essa distância aqui, 3, 6, 7, essa distância aqui seja 7, e essa distância aqui seja 5. Bom, se ele está ainda naquela fase de contar quadradinhos, ele ia contar esses quadradinhos aqui, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Agora, será que não tem uma maneira mais rápida de contar, sem ser de 1 por 1? Quando você tem uma figura retangular. A base vezes a altura, né? Por que base vezes a altura? É isso que eu estou querendo chegar a dar um significado do porquê base vezes a altura com retângulo. É porque aqui, no caso, ela já vai perder a proporcionalidade que a gente estava criando com a figura sempre quadrada. Eu não vou... O que eu estou tentando te mostrar é que, por exemplo, você pode perceber que o teu retângulo tem 7 quadradinhos aqui na horizontal. E aí, esses 7 quadradinhos na horizontal, eles aparecem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, você tem 7 quadradinhos 5 vezes. E aí, por isso, do 7 vezes 5. É porque, na verdade, você não está contando de 1 por 1. Você está pegando uma fileira de 7 e contando. 1 vez 7, 2 vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7, 5 vezes 7. Daí o porquê a área do retângulo ser 7 vezes 5, 5 vezes 7. Tanto faz. Tá. Agora, e se eu fizesse isso aqui, ó? Tracei a diagonal do retângulo. Aí me interessa agora saber a área dessa região que ficou acima. Eita, Eduardo, agora complicou, porque está pegando pedaços de quadrado. Eu sei que a área do quadradinho toda é 1, mas e desses pedaços aqui? Até a área dessa região azul, que está acima da diagonal do retângulo. No caso aí, o senhor já está querendo que a gente enxergue já a área do triângulo. Não, eu estou querendo que você use uma outra propriedade que eu falei. Eu ainda não estou com fórmulas, não. Eu disse que duas figuras congruentes, idênticas, têm que ter a mesma área. Então, se eu não sei a área dessa região, eu posso chamar de a linha. Só que nessa figura tem uma outra parte que é idêntica a dela. Por exemplo, esse triângulo aqui que fica abaixo da diagonal, ele é idêntico ao que fica acima, casos de congruência. Mostra que esse triângulo e esse são congruentes. Então, a área dessa região também é a linha. E aí, figuras idênticas têm a mesma área. Aí eu uso que a área do todo é a soma das áreas das partes. Então, se eu pegar a área de cima mais a área de baixo, isso tem que dar a área total, que a gente viu que era 35, né? Era 7 vezes 5. Soma de dois valores idênticos dá o dobro dele, né? 2 a linha é igual a 35. Então, a linha vai ser 35 dividido por 2. Então, a linha vai ser 17,5. Unidade de área, mas se eu não sei qual é a unidade, eu posso simplesmente colocar isso aqui. O A, unidade de área. Tá? Então, percebe que você não precisa de fórmula para calcular a área dessa região aqui.
Você basta lembrar, basta saber da parte de congruência. Quando você tem um retângulo e você traça a diagonal, você divide esse retângulo em 2 triângulos congruentes. Cada um, portanto, vai ficar com metade da área do retângulo todo. Então, você calcula a área do retângulo todo, divide por 2, que você vai ter a área de cada um desses triângulos. De novo, estou tentando ir o mais básico possível, mas tentando trazer ideias para que ele entenda coisas sobre áreas, não necessariamente só as fórmulas. As fórmulas podem ser provadas, tá? Tranquilo. A maior parte delas não tem trabalho provar. Se baseia nessa ideia de decomposição, pegar uma figura e decompor em outra que já é conhecida. Pedaços de outra que já são conhecidos. E eu vou propor para vocês ir um pouco mais além. A ideia quando se estuda é que você vai entendendo as coisas e podendo ir avançando, vai entendendo mais sobre aquele assunto e vai poder subir um nível naquilo que você está estudando. Eu vou propor agora uma nova figura que eu quero calcular a área, mas que ela é uma figura que não tem um formato e uma fórmula para calcular, em particular. Mas eu vou construir essa figura dentro de uma malha quadriculada. Imagine aqui um retângulo, 3, 6, 9, 10. Uma das dimensões dele é 10, e a outra 3, 6, 8. Retângulo, 8 por 10. Vou reforçar aqui o quadriculado. Então, 8 por 10 vão ter quantos quadradinhos nessa malha? Quadradinhos de lado 1. 80. 80. 10, 1, 2, 8 vezes 80. Aí eu vou formar uma figura cujos lados vão ser segmentos de reta que vão de um nó da malha para outro nó da malha. Eu quero saber a área desse pentágono aqui. Eu estou, inclusive, pintando no interior com o objetivo de dificultar você contar quadradinhos. Até porque tem uma coisa a mais. Vão ter pedaços de quadrado, e aí você não vai poder dizer, esse pedaço tem metade. Tá. Como é que a gente poderia calcular a área dessa figura? Aí eu vou ter que remeter àquela ideia que você estava falando lá, que uma figura total, mesmo que ela seja dividida, ela tem que ser a soma de todas as figuras que compõem, né? No caso, tem um pentágono, mas tem mais 1, 2, 3, 4 figuras aí. Eu posso dividir em várias figuras, se eu quiser. Claro que se der para dividir em menos figuras, melhor. Menos pedaços, melhor.
E algumas divisões podem não ser boas. Por exemplo, eu vou propor uma divisão aqui. Um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6 pedaços. Por que essa divisão não é boa? Porque tem alguns inconvenientes aí. Por exemplo, para calcular a área desse triângulo, aqui na parte de cima, eu precisaria saber a forma. Como é que se calcula a área de um triângulo? Além disso, tem um complicador a mais. Não sei se você lembra, você sabe, é base vezes a altura dividido por 2. Só que dependendo do lado que você tomar como base, você não vai saber qual é a altura. Porque a altura, lembra, que tem que ser dada por uma perpendicular. Por exemplo, se eu tomar esse lado aqui como base, teria que traçar uma perpendicular aqui e essa perpendicular teria que medir. Mas se você pegar isso aqui como sendo a altura, isso aqui passa a ser a base. Tá, mas esse pedaço vai de um nó da malha até um ponto intermediário aqui. Não sei se está... Vocês têm que aumentar um pouco a figura, eu vou aproximar aqui o que eu consigo. Aqui está dando para ver, porque como você está dizendo, a ponta do triângulo aqui sai do nó, mas lá ele passa um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí passa mais um pouquinho. Essa não é uma boa divisão. E aí, qual seria a maneira inteligente de dividir essa figura? Bom, primeiro que não tem nenhuma maneira. Podem existir algumas. Mas eu vou fazer uma divisão com base no que a gente vem discutindo até então. Tá? O que a gente vem discutindo até então? Primeiro, como dar quadrados. Né? Seja um a um, seja uma fileira várias vezes. A segunda é usar a propriedade que eu falei aqui, de que quando você tem um retângulo e você traça uma diagonal, você está dividindo a área do retângulo, metade para um lado, metade para o outro. Então, a ideia seria perceber que esses lados que não estão nem na horizontal nem na vertical, eles podem ser visualizados como diagonais de um retângulo. Por exemplo, vou destacar aqui um retângulo, que esse lado aqui da minha figura é uma diagonal. Então, se isso aqui é diagonal, metade da área está sendo jogada para dentro da figura e metade da área está sendo jogada para fora. Aí eu calculo a área desse retângulo, um retângulo 4 por 5. Então, a área desse retângulo todo é 20. Pois então, essa parte aqui tem a área 10. Essa parte aqui está dentro da figura. Aí eu passo a visualizar isso sobre cada lado da figura. Então, essa parte aqui tem a área 10. Aí vem para cá. Aqui embaixo, já ia dizer, já tem outro aí. É diagonal de um retângulo. Um retângulo ainda melhor, porque ele é 3 por 3. Ou seja, tem a área 9. Então, 4,5 vem para essa parte. E 4,5 fica fora. E esse daqui, diagonal de outro retângulo. 4,5
Um retângulo 3 por 5, que a área dá 15. Então, 7,5 fica na parte de dentro e 7,5 na parte de fora. Aí fecha o retângulo de cima que vai me dar mais outro retângulo. Outro retângulo aqui, ó, que o lado vai funcionar como diagonal. Um retângulo 3, 6, 7. 7 por 3, que dá 21. Então, 10,5 para a parte de dentro e 10,5 para a parte de fora. Mas com a parte central aqui, que não foi coberta, essa parte é um retângulo 3 por 5, tem área 15. Então, quando você faz isso, você acaba dividindo a figura em pedaços que você vai saber a área de cada um deles. Então, 10 mais 10,5, 20,5, mais 7,5, 28, mais 4,5, 32,5, mais 15, 47,5. Ou, se você preferir, uma outra ideia, seria você pegar a área do quadriculado todo e ver o que ficou para fora. Ficou para fora 10. Então, 80 menos 10, 70. Ficou para fora 4,5. Então, 70 menos 4,5, 65,5. Ficou para fora 7,5. Então, 58. E assim vai. Então, você tira essas partes que ficaram para fora. Tá? Então, você pode pegar uma figura aparentemente muito complicada e que não tem uma fórmula para calcular a área. Você pode decompor essa figura em pedaços que você sabe quanto é que dá a área. Ou porque dá um retângulo, ou porque dá metade de um retângulo. Um triângulo retângulo, seria metade de um retângulo. E aí você pega metade da área do retângulo todo. Tá? Bom, vou voltar aqui o birô. Vou voltar a cadeira. É o zoom manual aqui. Então, mesmo com, vamos dizer assim, com pouco de conteúdo, eu consigo criar problemas de área que são interessantes, que exigem que o aluno comece a pensar e não simplesmente pegar uma fórmula e aplicar e fazer contas. Tá? Depois de toda essa parte, aí entra a questão das fórmulas, tá? Claro que se tem figuras que são padrão, você tem como calcular a área, utiliza essas fórmulas. Agora, precisa mostrar por que essas fórmulas são verdadeiras, de onde é que veio, faz uma prova de algumas fórmulas que são mais simples, tá bom? Bom, eu vou, além disso, dá para utilizar a área com outros assuntos. A área é uma ferramenta tão importante que eu posso, inclusive, provar alguns resultados que foram mostrados anteriores, utilizando a área na demonstração. Um resultado que foi provado anteriormente, usando semelhança de triângulos, que é o Teorema de Pitágoras, ele pode ser apresentado agora algumas provas do teorema utilizando a área. E no livro de vocês tem algumas questões que tentam fazer isso. Não no intuito de simplesmente pedir, prove o teorema de Pitágoras. Não, apresenta o problema e ao resolver você percebe que aquilo está provando o teorema de Pitágoras. Um exemplo é a questão 789. 789. Capítulo 18,
são 2 capítulos que tratam de área. O capítulo 18, ele analisa muito mais esse aspecto qualitativo sobre a área do que fórmulas. As fórmulas só vêm no capítulo 19. Então, a questão aqui, quando se fala o capítulo 18, o título é equivalência, figuras equivalentes, é equivalência plana. 2 figuras são equivalentes quando elas têm a mesma área. Então, ele trabalha com figuras que são aparentemente diferentes, mas que têm a mesma área. Antes de ir para a questão 789, só uma coisa que você também pode fazer é montar figuras diferentes, montar figuras planas com um EVA. Existe um quebra-cabeça, vamos dizer assim, quebra-cabeça geométrico, que ele é chamado de tangram. Ele pega um quadrado e divide em 7 outras figuras. Obviamente, cada uma vai ter uma parte da área do quadrado. Aí a gente pode discutir quanto é que vale a área de cada parte dessa. Mas com esse tangram, você monta diversas figuras. Você faz, inclusive, figuras lúdicas, coelho, coração, juntando essas peças de quadrado. Existem, inclusive, aplicativos de celular que trabalham com essa ideia do tangram, de montar figuras. Você tem a figura vazada, branca, e as peças do tangram coloridas. Aí você vai encaixando as peças para cobrir a figura branca. Tá? Uma das coisas que a gente pode usar isso aí é que se você muda simplesmente a posição das peças, você muda a figura, mas tem uma coisa que você não muda, o espaço que ela ocupa. Tá? Então, se você não muda o espaço que ela ocupa, a área de uma figura vai ser igual à área de outra. Tá? Então, Ei, Eduardo. Oi. Eu vi que eu tinha postado um negócio que era justamente sobre isso, da área. Que ele pega os quadradinhos, aí ele muda lá a figura e dá a impressão de que a área muda, que fica faltando um. Foi um desafio que eu coloquei, acho que foi no histórico. Aquilo ali tem uma ilusão de ótica envolvida. Foi bom você falar, vou tentar localizar aqui, rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Que a gente acha que a área está mudando e que fica faltando um quadradinho. O senhor postou esse vídeo esses dias? Oi, deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube. Achei aqui. Dia 11 do 11 tem esquenta da Shopee Black Friday. Desculpa aí a propaganda do YouTube. Ganhar dinheiro respondendo pesquisas online. Ainda está na propaganda. Inscreva-se e vem comigo. Já ouviu falar no paradoxo de Curry? Então vem comigo. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o vídeo que fala sobre essa questão das peças. Quem não viu vai ver agora. Este é o canal Matemática Rio. Inscreva-se. Ora, paradoxo de Curry tem a ver com a área do triângulo. Olha esse triângulo que vai aparecer na sua tela. Olha ele aí. É um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. É ou não é? Agora repare esse próximo triângulo que vai aparecer na sua tela. É exatamente o mesmo triângulo retângulo formado pelas mesmas figuras do triângulo retângulo de cima, só que ficou sobrando esse espaço. Ele pega as mesmas peças, mas posiciona de forma diferente. Só que ficou parecendo que sobrou um espaço. Ou seja, é como se você imaginar que se não quadrasse de lado 1, é como se essa figura tivesse a área A
e essa nova figura que é formada pelas mesmas peças tivesse área a menos 1. Passo aqui, ó. De onde surgiu esse espaço em branco? Ele é formado pelas mesmas figuras. E aí? Esse é o desafio, né? Como é que você monta as peças de um jeito e a área dá uma? No caso aqui, o professor pode até mandar fazer as contas, né? 3, 6, 9, 12, 13. E aqui 3, 5. Base, 13, vezes a altura, 5, que no caso aqui a altura é o próprio cateto, né? 13 vezes 5 dá 65. Aí divide por 2. 65 dividido por 2 vai dar 32,5. Aqui, você teria o mesmo 32,5 tirando 1, 31,5. Então, como é que aqui dá 31,5 e aqui dá 32,5? Se eu só movimentei as peças. A explicação para isso está no fato que você tem uma ilusão de ótica aqui. Essa figura aqui não é um triângulo. Por que não é um triângulo? Porque essas duas hipotenusas aqui, ó, do triângulo rosa e do triângulo verde, elas não estão alinhadas. Lembra aquilo que eu às vezes ficava como chato, tinha uma figura, tinha 2 segmentos, aí será que eles estão alinhados ou eles têm uma pequena quebra e você não consegue visualizar? Esse é um probleminha que mostra que aquilo ali parece um triângulo, mas na verdade não é. E eu vou tentar explicar porque é que não é, né? O vídeo faz a explicação, só que eu já vi esse vídeo aí, eu não acho que a explicação seja muito boa, então vou tentar a minha, né? Pelo menos se a minha não for, o culpado sou eu. A questão está no seguinte, eu vou ver qual é a inclinação dessa hipotenusa aqui. E a inclinação vai ser dada pela tangente desse ângulo. Você tem aqui, ó, 3 por 8, 3 oitavos. A tangente desse ângulo é 3 oitavos. E a tangente desse daqui, que se forem alinhados tem que ser o mesmo ângulo, não dá 3 oitavos, dá 2 quintos. 2 quintos e 3 oitavos não são iguais, mas são muito próximos, a ponto de gerar uma ilusão de ótica. 3 oitavos, bom, para dar um decimal exato, aqui no denominador você só pode ter fatores 2 e 5. São os fatores que geram 10. Aqui é 3, aqui embaixo você tem 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu podia multiplicar, fazer uma conta. Na verdade, se faz de cabeça, mas eu estou tentando explicar aqui. Então, vamos multiplicar em 5 embaixo por 5 vezes 5 vezes 5. Aí, por que isso? Justamente para ficar 10, 100, 1000. Aqui vai ficar 125 vezes 3. Isso aqui vai dar 375 sobre 1000. 375 sobre 1000 é 0,375. Então, eu posso fazer essa conta de cabeça, sem necessariamente fazer a conta 3 por 8. Sempre que a fração aqui embaixo só tiver fatores 2 ou 5, pode ser alguns 2, alguns 5, vai dar um decimal exato, não vai dar uma dízima. Vai dar uma dízima se tiver outros fatores primos, por exemplo, 3, 7, 11, aí não vai dar um decimal exato. O outro era 2 quintos. 2 quintos, basta multiplicar por 2 em cima e embaixo, é o mesmo de 4 décimos, e aí é 0,4. Esses dois números não são iguais, mas são muito próximos, a ponto de eu achar que tem uma linearidade ali, que aqueles dois segmentos são colineares, quando na verdade não são. Aquele que tem mais inclinação, ele está mais próximo da vertical. O que tem menos inclinação está mais próximo da horizontal. Aí, voltando lá para a imagem.
Então, aqui, ó, 3/8, 0,375, 2/5, 0,4. Então, isso aqui está levemente mais inclinado. Exagerando aqui no quadro, então está acontecendo isso aqui, ó. Você tem um pedaço que está menos inclinado e você tem outro que está mais inclinado. Obviamente não está tão visível. Então, quando você faz aquela conta ali, para base vezes altura, imaginando que é um retângulo, você está computando a área dessa região aqui, ó. Que não era para computar, tá? A figura toda está assim, um pedaço aqui, outro aqui. Segundo total, parece que é um triângulo retângulo. Aí você faz base vezes altura. Quando você faz base vezes altura, você está computando essa região aqui, ó, que não era para ter computado. Quando ele inverte as peças, aí o que acontece? Aí acontece o contrário agora. Você começa com uma inclinação maior e depois vai com uma inclinação menor. Exagerando de novo aqui, vai estar acontecendo isso aqui, ó. Não vai ter um triângulo, porque não vai estar colinear. É quando você calcula de novo, você dessa forma aqui, o que está acontecendo é que essa região aqui, preta, ela fica decomposta agora em duas. Ela vem para cá, ó. Vem para cá. Ela não desapareceu. Porque essa região é bem maior do que essa. Então ainda vai sobrar um espacinho que vai ficar aqui, ó. Na verdade, não. Na verdade, é isso aqui. Quando você calcula a área, você está calculando a área desse triângulo aqui, né? Então, na verdade, esse triângulo é idêntico a esse daqui. O que acontece é que essa região aqui, ó, vai para cá. Então, se transformou, essa região vai transformar naquele quadradinho. Essa parte aqui não vai estar sendo contada. Porque você sempre faz essa vezes essa. Então, você está calculando a área do triângulo. Você não está contando essa parte aqui. E essa que você contou indevidamente, ela agora ficou toda acumulada aqui. Tá? Mas nem uma figura nem a outra são triângulos. Parecem triângulos. Justamente porque esses dois segmentos, eles não têm mesma inclinação, não estão colineares. Deu para entender melhor o que é que acontece lá na figura? Deu sim. Na própria figura, por ela ser quadriculada, já dá para perceber que entre uma e outra, a diagonal do triângulo retângulo passaria um pouco acima da média dos quadrinhos. Isso, mas o vídeo ele faz com pedaços de EVA. Aí não tem o quadriculado para você ter essa impressão. Aí ele só troca de posição os pedaços de EVA e sobra aquele espaço lá daquele quadradinho. Aí o aluno fica sem entender por quê. Tá, então o vídeo que foi publicado antes não foi esse que eu mostrei agora, não. Esse daí é justamente tentando explicar o que é que acontece naquela figura. Né? Certo, vamos voltar para o problema do livro. Então, o problema 789. Tentando deixar claro o que é que tem na figura, aqui você tem 4 triângulos retângulos com catetos B e C e hipotenusa A. Aí eu pego esses 4 triângulos retângulos e junto de maneiras diferentes. Eu vou juntando cateto B com C, colinear,
depois o B com C, B com C, B com C. Então, eu formo aqui uma figura, que fica essa parte central aqui. Depois eu pego os 4 retângulos e junto de maneira diferente. Ao invés de alinhar um cateto com o outro, eu junto as duas hipotenusas. Então, triângulo retângulo de catetos B e C, triângulo retângulo de catetos B e C, que eu juntei as hipotenusas. Aí juntei aqui também. E aí eu alinhei um cateto C com um cateto B. Um lado C desse retângulo com um lado B desse outro. E aí contornei a figura aqui, ó. O que ele tenta mostrar é que o A ao quadrado, ele pede uma relação entre a área dessa figura, P1, P2 e P3. Ele tem que achar uma relação entre a área P1, a área P2 e a área P3. Enquanto você pensa um pouquinho aí, eu vou fazendo a figura aqui no quadro. Vendo para cá, a primeira coisa que você teria que perceber é que a figura total aqui é a mesma figura total aqui. Por quê? Ó, se você olhar, você tem nesse caso aqui um quadrado de lado B mais C. Um quadrado de lado B mais C. Aqui você também tem um quadrado de lado B mais C. Ó, essa medida aqui é B. Essa medida aqui é C. Você também tem um quadrado. Então, a área dessa figura toda e a área dessa figura toda é a mesma, porque são figuras congruentes. Só que, além disso, alguns pedaços que aparecem aqui também. As duas áreas são iguais. Eu vou chamar a área desse triângulo aqui
e A. Esse triângulo ele se repete. E aparece 4 vezes aqui na figura. A área da figura aqui é a área de B1 mais chama de A', mais 4 vezes A'. Essa é a área da figura 1. Bom, mas tem que ser igual à área da figura 2, que são figuras congruentes. A área da figura 2 é 4 vezes A', vezes A' mais a área do P2 mais a área do P3. Lembra que eu estou trabalhando com números, então eu posso subtrair 4 ali de cada lado. E aí o resultado que eu vou ter é que a área do P1 vai ser a soma das áreas do P2 e P3. Ou seja, a área dessa figura aqui vai ser a soma dessas áreas aqui. Aí detalhe, mais na frente, ainda não é nesse capítulo, mas no capítulo seguinte ele mostra que a área de um quadrado de lado L é L ao quadrado. Bom, a gente consegue mostrar, se essas figuras são congruentes, esses dois ângulos são complementares, triângulos retângulos. Então, esse ângulo mais esse está 90, que obriga esse ângulo a ser reto. Isso que eu estou analisando aqui, você analisa em todos os outros. Também é reto, também é reto, também é reto. Aí você pode ter nos aqui, são A. Então, a área P1 é A ao quadrado. A área do quadrado de lado A. Já aqui, ó, P2... também dá para mostrar, vão ser ângulos retos, vai ser um quadrado do lado B. Então, a área de P2 é B ao quadrado. E a área de P3 é um quadradinho de lado C. C ao quadrado. Então, depois que você mostra que a área de quadrados é o lado ao quadrado, você sai desse resultado aqui e consegue mostrar o que a gente chama de teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é uma prova bem simples para o teorema de Pitágoras e que é feita utilizando a área, que pode ser uma prova, inclusive, dinâmica. Ou seja, você faz esses 4 triângulos retângulos idênticos, arruma dessa primeira maneira, vai ficar uma parte central vazia. Depois arruma dessa segunda maneira, continua aqui o contorno, né? Vai ficar 2 partes vazias. Primeiro você mostra que a área dessa região é a soma dessas duas aqui, porque o que tem de área na figura 2 total é o mesmo que tem de área na figura 1 total, já que são quadrados de lado B mais C. Depois mostra que isso aqui é um quadrado de lado A, área ao quadrado, quadrados de lado B e C, B ao quadrado e C ao quadrado, e aí você chega no teorema de Pitágoras. Tá. Então é um problema que a princípio, nesse capítulo, deveria parar aqui, tá? Mas que tem um desdobramento. Depois você, no capítulo seguinte, mostra a fórmula para calcular a área de um quadrado, você consegue sair daqui e chegar no teorema de Pitágoras. Tem um outro probleminha aí desse capítulo, que é o 784, que eu acho também bem interessante, assim, de avaliar. Qual a relação entre os retângulos achurados da figura ao lado? Então, tentando deixar melhor claro. AB, como é construída a figura? ABCD é um retângulo ABCD. Aí você pega um ponto da diagonal, um ponto qualquer da diagonal, e por ele você traça paralelo aos lados do retângulo. Então, isso aqui é paralelo a AD, e esse daqui é paralelo a AB. Aí vai determinar essa região e essa.
Aí eu quero ter uma informação sobre essas regiões. Quem é que tem maior área? Essa que está na parte de cima ou essa que está na parte de baixo? Ou depende de onde o ponto P é escolhido? Qual dessas regiões tem maior área? Ou isso depende de qual ponto P é escolhido na diagonal? Bom, o primeiro questionamento é que independe do ponto P. Você consegue, inclusive, fazer no GeoGebra, você movimenta o ponto P aqui, ó. É porque quando eu movimentar esse, vai aumentar esse, vai diminuir a outra na proporção, né? Não sei se é na mesma. Nem sempre quando um aumenta e o outro diminui, ocorre da mesma forma. Mas a explicação é baseada no que a gente já conversou até então. A de novo, você tem um retângulo. Eu vou traçar a diagonal. Depois eu vou pegar um ponto qualquer nessa diagonal. Por P, eu vou traçar retas paralelas aos lados do retângulo. Eu vou ter duas regiões. Uma que eu vou pintar de azul. Vou dizer que a área dela é A1. E outra que eu vou pintar de vermelho. Quero mostrar uma relação que existe entre essa área A1 e essa área A2. Bom, a ideia é a seguinte: lembra aquela propriedade de um retângulo, quando você traça a diagonal, você divide em dois triângulos retângulos idênticos. Então, metade da área vem para um lado, metade da área vai para o outro. Aqui tem três retângulos com a diagonal traçada. Você tem um retângulo todo. Você tem esse retângulo aqui, ó. Você tem esse outro retângulo aqui. Então, por exemplo, se eu chamar a diagonal, se eu chamar de A3 a área dessa região, dessa daqui também é A3. Você tem um retângulo, onde esse trecho aqui é diagonal. Se eu chamar a área dessa região de A4, essa daqui também é A4. E aí eu uso que essa região toda aqui de baixo vai ser igual a essa região toda aqui de cima. Porque, de novo, a mesma ideia, um retângulo que você traçou diagonal. Então, A2 mais A3 mais A4, que é a área dessa região aqui em cima, vai ser igual a A1 mais A3 mais A4. Aí você tem termos que se repetem, eu posso subtrair A4 de cada lado. Posso subtrair A3 de cada lado, e aí eu vou chegar à conclusão que a área A2 vai ser igual à área A1. Não importa onde você pega o ponto P. Essas duas áreas vão ser iguais. Aí você diz, mas pode mudar. Tá, isso aqui, um determinado ponto pode dar 10 e aqui 10. Quando você traz outro ponto, pode virar 12 e 12. Não estou dizendo que iguais sempre o mesmo valor, mas iguais entre si. Independente de onde você pegar o ponto P, essa região e essa não tem a mesma área. De novo, ter mesma área não significa que são idênticas. Aqui você tem um retângulo onde a base é bem maior que a altura. Mas esse outro aqui que não tem a base tão grande, tem uma altura maior. Então, o que foi provado aqui é que a área é a mesma. O espaço que é ocupado por essa figura tem o mesmo tamanho do espaço ocupado por essa daqui.
embora elas não se sobreponham. Aí entra aquela questão do sim, então. Se as figuras são iguais, então tem mesma área. Não vale a recíproca. Se figuras têm mesma área, não dá para dizer que elas são iguais, que elas são idênticas. Você pode ter um quadrado e um triângulo que tem mesma área. E elas não são figuras idênticas. Passam longe de ser. Tá bom? É um modelinho bem interessante e que, dependendo de onde você pegar o ponto P, normalmente essa figura aqui pode parecer ter área maior. Quando você mostrar que a área de um retângulo é base vezes altura, aí vem a pergunta. Será que é possível construir um retângulo de área igual a um número qualquer que você escolha? Por exemplo, será que é possível escolher um retângulo que tem a área 10? Cria um retângulo 2 por 5. 2 vezes 5 dá 10. Será que é possível criar um retângulo de área 1000? Dez vezes 100. Pega um retângulo de medida 10 por 100. Será que é possível criar um retângulo com área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, 123.456.789? Que retângulo seria esse? Seria a raiz quadrada desse número vezes a raiz quadrada desse número. É uma maneira, que aí virava um quadrado. Mas tem um bem mais natural de se falar. Um retângulo de 1 por 123.456.789. Ou seja, eu sempre posso pegar um número e fatorar como ele vezes 1. E aí eu pego um retângulo com essas medidas. Então, qualquer área que você imaginar, eu posso criar um retângulo com área igual àquele valor. Por mais estranho que possa ser o número. Raiz cúbica de 7. Será que a gente consegue criar um retângulo que dê a área de raiz cúbica de 7? Consegue. Basta pegar uma dimensão, raiz cúbica de 7, e a outra, 1. O retângulo vai ter área igual a esse número aqui. Isso te permite mostrar, não é que só vai ter um retângulo que dê aquela área, na verdade tem infinitos. Qualquer medida que você escolha, por exemplo, me diga retângulos cuja área dá 15. Que retângulos você consegue fazer para a área da 15? De 5 e 3. 5 por 3. 3 e 5. 1 e 15. 3 por 5 é o mesmo. 2 de 7 1 e 15. 1 e 15. 2 e 7,5. 2 e 7,5. Ou seja, na verdade, se você escolher um número P para uma medida do retângulo, basta que o outro seja 15 sobre P. E aí o P pode ser que número? Qualquer um. 1 milhão. Bom, se você pegar um lado do retângulo como sendo 1 milhão, o outro vai ser 15 sobre 1 milhão. Claro, que à medida que você aumenta isso aqui, o teu retângulo na outra dimensão vai ficando cada vez menor, 0,0000. Mas a princípio não tem infinitos retângulos de área 15.
Porque basta eu escolher esse P, e eu tenho infinitos modos para escolher esse P, que eu crio um retângulo, e a outra medida vai ser 15 sobre P. Tá? Então, não se prenda só aos números inteiros. Vou escolher aqui um problema do outro capítulo, para pelo menos a gente fazer algumas contas. Marquei aqui alguns problemas que eu tinha passado para vocês. Um foi o 844. Determine a área do triângulo sombreado em função da área K do triângulo ABC, nos casos a seguir. Sabendo que os pontos assinalados em cada lado o dividem em partes iguais. Então, por exemplo, esses dois pontos aqui, ó, estão pegando o lado BC e dividindo em 3 partes do mesmo tamanho. Então, isso aqui é 1/3 de BC, 1/3 de BC, 1/3 de BC. Aí eu quero saber quem é a área desse triângulo aqui, sabendo que a do todo é K. É que a gente poderia fazer o item A. Então, de uma certa maneira, o que eu quero é comparar a área dessa região com a área do triângulo todo, que é a área que eu conheço. O problema diz que a área do ABC vale K. Isso aqui deve valer menos do que K, uma fração de K, uma parte desse número. Que parte corresponde a isso aqui? Bom, tem algo que você pode dizer que se conserva entre os dois triângulos. Uma coisa que se conserva entre os dois triângulos e que é visível é o lado AB. AB é lá tanto do triângulo que eu quero descobrir a área, quanto do triângulo todo que eu sei a área. Só que tem um outro elemento que não é tão visível, que é a distância do ponto A até essa reta. A distância do ponto A até essa reta, vou chamar de H, ela serve como altura para os dois triângulos. Ela é a altura do triângulo ABC, quando você toma BC como base. Mas ela também é a altura do triângulo ABB1, quando você toma DP1 como base. Então, você pode visualizar o ABC e o ABB1 como triângulos que têm uma mesma altura. Bom, se os dois têm uma mesma altura, então a única coisa que vai mudar para calcular a área vai ser a base. Aquele que tem base maior tem área maior. Aquele que tem base menor tem área menor. Mas, além disso, se eles têm a mesma altura, está acontecendo isso aqui, ó. Assim, a área do triângulo 1 é base 1 vezes H sobre 2. A área do triângulo 2 é base 2 vezes a mesma altura H dividido por 2.
Então, eu vou isolar esse termo aqui, ó, que é comum aos dois. Se eu isolar esse termo que é comum aos dois, eu vou ter que S1 sobre B1 vai ser metade de H. E na outra eu vou ter que S2 sobre B2 também vai ser metade de H. Ou seja, esses dois valores aqui, ó, têm o mesmo resultado, são iguais. Então, S1 sobre B1 vai ser igual a S2 sobre B2. O que significa isso? Que se dois triângulos têm a mesma altura, suas áreas são proporcionais às suas bases. Ou seja, se a base de um dobrar, a área dobra. Se a base de um triplicar, a área triplica. E assim por diante. Então, a área toda é K. O que aconteceu com a base? A base foi reduzida a 1/3. Pois a área também vai ser reduzida a 1/3. Então, essa região aqui tem 1/3 da área total. Então, 1/3 de K sobre 3. Também valeria se ocorresse o contrário. Se você conservasse a base e mudasse só a altura. Se você conservasse a base e mudasse só a altura, as áreas divididas pelas alturas seriam iguais, ou seja, área e altura seriam grandezas proporcionais. Mas se uma altura dobrasse, conservando a base, a área seria dobrada. Se uma altura triplicasse, conservando a base, a área seria triplicada, e assim por diante. Então, esse argumento aí me permite garantir que essa área aqui vai ser K sobre 3. Claro, você podia fazer as contas, mas eu estou querendo gerar uma propriedade que você pode guardar sem memorizar como forma. Qual a propriedade? Se dois triângulos têm a mesma base, suas áreas são proporcionais às alturas. Se dois triângulos têm a mesma altura, suas áreas são proporcionais às bases. O que é ser proporcional? Guarda a mesma razão. Se isso aqui é 1/3 da base do outro, então essa área aqui é 1/3 da área do outro. E aí tem outros. Eu podia fazer o mesmo raciocínio, não trabalhando com o fato de eles conservarem essa altura, mas eu podia fazer o mesmo raciocínio, aliás, outro raciocínio para a mesma questão, usando que eles conservam a mesma base, que eles têm esse lado em comum. Então, basta tomar esse lado como base. Então, vamos lá. Só para a gente poder fechar o Se eu considerar que esses dois triângulos têm a mesma base, seria isso aqui, ó. Essa base aqui no D. As alturas, obviamente, não vão ser mais idênticas, porque a altura do triângulo original vai ser a distância de C até a reta que contém a base. Já do triângulo vermelho vai ser a distância de B1 até a reta que contém a base. Aqui de H1, aqui de H2. Só que se você olhar para o triângulo DPH1 e olhar para o triângulo DCH2, eles são semelhantes. E qual é a razão de semelhança? De 1 para 3. Ou seja, se você chamar isso aqui de x, esse daqui vai ser 3x. Ou seja, esse pedaço é 1/3 do todo. Pois então, essa altura vai ser 1/3 dessa daqui. Se você chamar essa daqui de H, essa daqui vai ser H. Como os triângulos têm a mesma base, a razão entre as áreas vai ser igual à razão entre as alturas. Ou seja, se o triângulo vermelho, a altura é 1/3 do triângulo original, então a área do triângulo vermelho é 1/3 da área do triângulo original. K sobre 3.
E essas duas ideias você pode usar para tentar fazer os outros itens dessas questões. Aí você pode dizer, e se mudar a base e a altura? Aí você vai ter que ver como é que mudou. Se você tem um triângulo original, se a altura caiu por meio e a base caiu por 1/3, quando você for fazer a nova conta, vai ter um fator 1/2 vezes um fator 1/6. Vai dar 1/6, pois a área vai ser 1/6 do original. Imaginando aqui, ó. Então, assim, triângulo 1, triângulo 2. Você tem base, você tem altura. P1 aqui é multiplicado por K. K1 multiplicado por K2. A base do primeiro triângulo é multiplicada por 1K para dar a base do triângulo 2. A altura do triângulo 1 é multiplicada por 1K para dar a altura do triângulo 2. Então, S1, a área do triângulo 1, base, vezes a altura, dividido por 2. E S2, que é a base do triângulo, a área do triângulo 2, base vezes a altura sobre 2. Então, aqui quem é B2? K vezes B1, K1 vezes B1. Quem é H2? K2 vezes H1. Então, esses fatores aqui, ó, eles podem ser destacados nesse produto. Isso aqui vai ficar K1 vezes K2 vezes B1 vezes H1 sobre 2. Onde o que é isso aqui? Ó? É o S1. Então, aqui vai ficar K1 vezes K2 vezes a área. Assim. Se a base é multiplicada por 1K1 e a altura é multiplicada por 1K2, a área fica multiplicada por K1 vezes K2. Se esse K for o mesmo, que é o caso, por exemplo, quando as figuras são semelhantes, se a base dobra, a altura dobra também. Aí a área aparece aqui os dois fatores iguais, ficaria K vezes K, que daria o K ao quadrado. Então, isso aqui também pode ser utilizado, essa ideia, para comparar a área daquelas regiões lá. Eu queria só combinar uma coisa com vocês. Como são muitas questões sobre área, e eu acredito que a maioria não tentou, eu queria que a aula de amanhã ela fosse assíncrona, para que vocês tentassem fazer essas questões que foram propostas, tá? E aí, na próxima semana, eu marco uma aula para discutir essas questões e tentar tirar dúvidas. Tá bom? Então, a aula de amanhã, vocês vão tentar fazer essas questões, dar uma olhada nos vídeos, tentam fazer outras questões sobre área, se achar que essas estão muito complicadas. E aí, na próxima semana, na aula da quinta-feira, eu tento tirar dúvidas que vocês têm, tá bom? Obrigado. Camila vai tomar vacina. Uma boa vacina, Camila. É contra a raiva, é?